capítulo 7 de Neemias. Você pode abrir aí o capítulo 7. Você vai ver que o capítulo 7 tem 73 versículos, mas eu não vou ler os 73 versículos, né? A gente vai ler só alguns versículos, mas antes da gente ler, você que já abriu aí, vamos curvar a fronte mais uma vez, vamos orar ao Pai, pedir ao Senhor que Ele fale conosco, fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós precisamos de ouvir a Tua voz nesta manhã. Nós viemos aqui Te adorar, render louvores ao Senhor, mas viemos também ser alimentados pelo Senhor mesmo. Que a Tua palavra, Senhor, possa falar conosco nesta manhã, que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Deus, com a liberdade do Teu Espírito Santo em nós. Vem falar conosco, traz, Senhor, a instrução para os nossos corações, pois nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler duas porções do texto, tá? Então, nós vamos ler aí do capítulo 7, do verso 1 ao verso 7. E aí depois a gente vai para o final do capítulo 7 e vamos ler do verso 66 até o verso 73. Vamos lá? Vamos ler juntos a uma só voz. Capítulo 7, versos 1 a 7. Leamos juntos. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus pôs no meu coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. E a partir daí, o texto vai por dezenas de versículos, falando nome a nome as famílias que foram e vieram, na verdade, do exílio. E lá no verso 66, o texto retoma e nós leremos juntos. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 daricos, 50 bacias
e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo o Israel habitavam nas suas cidades. Irmãos, esse texto é um texto que, quando eu li, eu fiquei me perguntando: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através de um texto com tantas genealogias, com tantos nomes, né? Um texto histórico a respeito daquele povo? O que o Senhor quer falar conosco? E aí eu lembrei dessa igreja, lembrei da nossa igreja, lembrei que nós estamos aqui completando este ano 50 anos de vida, de serviço, e o que nós vemos é que a história dessa igreja se mistura com a nossa própria história, não é verdade? Em cada experiência que a gente tem aqui, em cada realização, em cada marco alcançado, a gente vê a mão de Deus agindo aqui, e a gente percebe que nós temos uma participação também coadjuvante, né? Por exemplo, eu me lembro que quando aqui ainda existia o outro templo, o antigo templo, esse lugar onde eu estou aqui de pé, provavelmente era um dos degraus da escada de madeira que começava ali, subia por aqui, ia dar no andar de cima, que era esse andar do mezanino, onde tinha a sala de costura da SAF. Algumas das irmãs devem lembrar disso, alguns dos irmãos devem lembrar desse dado. Eu me lembro também que a entrada da portinha que ficava por ali, tinha aqui uma bancada e uma mesa, onde sentava o meu avô, Aristeu de Oliveira, juntamente com o irmão Milton de Melo Cortes, que eram os tesoureiros da igreja, que eram pessoas que estavam aqui na igreja há muitos anos, e no fundo, foi a razão, o fato do meu avô estar aqui, foi a razão pela qual nós, né, viemos da igreja do Rio para cá. Nós saímos da igreja do Rio e viemos para cá, depois de ter passado 5 anos morando em Brasília. Mas o que me lembra, o que vem à minha mente ao lembrar desses fatos, é de como Deus conduziu a história, a nossa história familiar, e mais ainda, na figura maior, a história da igreja. A história dessa igreja, que nós hoje fazemos parte, que nós hoje, na qual hoje estamos engajados, na qual hoje somos irmandade. Muitos rostos novos vieram se juntando ao longo dos anos. E Deus escreveu e escreve a sua história através da nossa história. E o que a gente lê nessa narrativa é exatamente isso. A gente vê que Deus conduziu aquele povo ao longo da história. Quando você volta um pouco no início deste livro, na verdade o livro de Neemias e Esdras, antes Esdras e Neemias, era um único livro, vocês já devem ter ouvido isso nos sermões anteriores, né? Mas nós vemos que a história que Deus conta através desse povo e fica registrado nesses livros, era para encorajar aquele povo judeu que estava exilado há muitas décadas na Babilônia, para encorajá-los a saber que Deus opera na vida deles e dava prosseguimento à sua obra de redenção e o restabelecimento do culto, do verdadeiro culto entre os judeus. Porque temos que lembrar, irmãos, que para o judeu, o culto do Antigo Testamento estava centrado no templo.
E quando o templo em Jerusalém é destruído, é como se a fé judaica perdesse o chão. E Esdras, no início da narrativa dele, diz que aprove a Deus agir na vida de uma pessoa. E essa pessoa era o imperador persa, Ciro, que no ano de 538 ordenou aquele povo exilado, que estava lá desde da época de Nabucodonosor, ordenou aquele povo, no ano de 538 a.C., que voltasse à sua cidade de origem, Jerusalém, com um propósito: construir a casa de Deus. Quando você abre lá em Esdras, no capítulo 1, 4 primeiros versos, diz lá: no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reinado, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Isso veio da boca do imperador da Pérsia. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Irmãos, esse registro é absolutamente impressionante, porque um homem que não tinha nada a ver com a fé judaica, ele, de uma hora para outra, ele fala assim: não, vocês vão voltar para a sua terra, e vocês vão reconstruir o templo. Sabe o que me chama também a atenção, irmãos? É que essa história registrada aqui tangenciou a terra que hoje vivemos, que é esta terra, não do Brasil, mas a nossa terra de hoje, na região do Oriente Médio, na cidade de Alepo. Aquelas pessoas que saíram 538 anos antes de Cristo para voltarem para Jerusalém, subiram pelas margens do rio Tigre, depois seguiram as margens do rio Eufrates, Irã hoje, o Irã, saíram do Irã, foram caminhando, saíram da cidadela de Suzã, para ser mais preciso, foram caminhando pelo rio Eufrates e passaram por uma cidade chamada Alepo, que há pouco tempo atrás foi destruída pelo Estado Islâmico. Gente, a história que está registrada nesse livro trata de um sítio, de um local, de um sítio arqueológico, que hoje temos notícia dele. É fantástico nós percebermos que o Deus das Escrituras tangencia a nossa história real, a nossa história do dia a dia. E esse povo voltou do exílio para o seu único propósito, que era adorar a Javé, que era fazer de Javé, o nome de Javé, conhecido de todas as nações. A razão do povo de Israel ter sido escolhido foi tão somente para proclamar as verdades e os louvores de Javé a todos os povos. E está aqui esse homem, que não tinha nada a ver com o povo judeu, mandando o povo de volta. Claramente, vemos o Deus da história intervindo na história da humanidade. O Deus Criador intervindo na história, no tempo e no espaço. E Deus chama Ciro de meu ungido. Gente, Deus chama Ciro de meu ungido. O profeta Isaías, no ano 740, porque Isaías, o ministério foi entre 740 e 700 a.C., ou seja, 200 anos antes de Ciro. Isaías
relata lá no capítulo 45, um pouco antes esse trecho que a gente leu, no comecinho do capítulo 45, ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face. Gente, Deus rege a história. Deus usa a humanidade para os seus propósitos finais, para os seus fins. A gente precisa, quando olha para a história, tentar olhar o pano de fundo maior, a figura maior, que é Deus regendo a história conforme o conselho da sua própria vontade, usando pessoas, usando gente para cumprir os seus desígnios. E o tema que eu queria propor à nossa meditação nessa manhã, a respeito desse texto do capítulo 7, é o seguinte: Deus opera e nós cooperamos. Deus opera e nós cooperamos. E desse texto eu queria tirar 3 lições. A primeira lição é que Deus realiza seus propósitos e nós somos seus cooperadores. Quando você lê no verso 1 a seguinte expressão: uma vez edificado o muro, eu pergunto a você, qual era o propósito maior de Deus nessa história? Deus tinha um propósito maior, que era reestabelecer a cidade de Jerusalém como centro de adoração, para onde os povos afluiriam para prestar culto ao Deus de Israel, e Ele havia já chamado o povo para voltar. O primeiro grupo que voltou, mais ou menos por volta de 538, que foi quando Ciro decretou o retorno. Esse primeiro grupo se ocupou em restabelecer o templo. Se você olhar no livro de Esdras, nos 4, 5 primeiros capítulos, o povo está trabalhando para reconstruir o templo. A cidade estava em ruínas. Nós precisamos lembrar que a cidade de Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, imperador da Babilônia, antes do Império Persa. Destruiu a cidade, destruiu o templo e levou todo mundo exilado. A cidade estava acabada e aquela primeira leva, ela foi conduzida para fazer o trabalho. E quando nós lemos aqui, nesse capítulo 7, que o muro estava pronto, significa que aquele povo havia alcançado o propósito de Deus para aquele momento da história, que era restabelecer a cidade de Jerusalém, restabelecer o seu templo, centro de adoração, e restabelecer a proteção da cidade representada pelos muros. Deus havia usado homens e mulheres que, sob a liderança de Neemias, haviam vencido as dificuldades. Eu pergunto a vocês, será que houve dificuldades? Se você ler o texto, você vai ver que houve. Tinha gente minando o projeto desde o começo, tinha gente querendo desanimar o povo desde o começo, tanto no episódio do templo, que havia sido cerca de 100 anos antes desse episódio que lemos no capítulo 7. O templo ficou pronto cerca de 100 anos antes. Nós estamos agora tratando dos muros da cidade, para ter a figura completa. É claro que houve dificuldade. E eu pergunto a você, irmãos, a vocês, há possibilidade de fazermos o trabalho de Deus sem haver oposição? Há possibilidade de realizarmos o trabalho de Deus sem oposição? Sempre vai haver oposição, sempre vai haver dificuldade, sempre vai haver luta. O muro ficou pronto, e esse era o sinal da providência de Deus, mas também da livre agência daqueles homens e mulheres que cooperaram com Deus para os seus propósitos. Nós estamos diante de um conceito teológico chamado concursos providencial de Deus. O que é isso?
é o seguinte: Deus governa todas as coisas teleologicamente, ou seja, para um determinado fim, objetivando um fim. O seu governo é uma presença real entre homens, entre a sociedade, e a sua atividade é continuada. E ela tem um curso histórico. Ela caminha para um cumprimento final. Deus tem um plano. E Deus escreve a história usando a gente para executar a história. Deus dirige a história, mas nós somos seus agentes. Nós não somos robôs. Nós somos pessoas que são usadas por Deus para cumprir os seus propósitos. Nós somos cooperadores com Deus. Nós usamos a nossa própria vontade. Ou você vai dizer que aqueles homens e mulheres simplesmente estavam igual robôs fazendo o trabalho do muro. Em absoluto. Aqueles homens e mulheres entenderam que era necessário se movimentarem com sua energia, com seu vigor e reconstruírem um templo, porque havia um propósito maior. Nós precisamos olhar a nossa história tentando ver do grande desenho, como diz no inglês, big picture. Você tem que sair da tua situação e tentar ver a big picture, o grande desenho que Deus está fazendo através da sua vida. Você é agente da história. Paulo nos ensina, escrevendo aos Filipenses, que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça, você e eu somos corresponsáveis. Você e eu somos coparticipantes de uma obra tremenda do Criador. Ele quer você e eu engajados neste trabalho, cooperando com Ele, nos deixando e nos colocando à disposição dEle. Quando lembramos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo dizia, e ele estava tratando ali do problema da divisão na igreja, uns diziam que seguiam uma pessoa, outros diziam que seguiam outra pessoa, e aí Paulo diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Meus irmãos, nós somos instrumento nas mãos de Deus para realizar os seus desígnios. E eu quero então perguntar a você que está plantado aqui nesta igreja, você já descobriu qual é o seu propósito aqui? Tem que haver um propósito, tem que haver uma motivação. Você não veio aqui, foi chamado para servir nesse lugar, apenas para estar aos domingos celebrando. Tem que haver um propósito. Portanto, Deus age e nós somos cooperadores. Mas a segunda lição que a gente tira desse texto é que Deus usa famílias com quem Ele fez aliança para realizar os seus propósitos. Deus usa famílias. Irmãos, o texto de Neemias repete, dos versos 7 ao 63, a lista de famílias que o texto de Esdras escreveu no capítulo 2. Ele repete, ele acha o documento, e ele lê o documento. Milhares de pessoas, o texto diz, mais de 42 mil pessoas, centenas de famílias, pessoas que voltaram do exílio e participaram dessa história que Deus estava realizando naquele lugar. Verso 5, se você olhar na sua Bíblia, diz lá, então
o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Então, Neemias achou o livro da genealogia, que havia sido escrito lá na época de Esdras, ou na época que o primeira leva veio do livro de Esdras, relatado no livro de Esdras, né? E ele encontra os nomes, e se você olhar o texto, tem algumas diferenças, alguns nomes mudam a grafia, né? Há algumas diferenças, mas é interessante porque a quantidade que eles computam de pessoas é a mesma. E essa lista, gente, essa lista é uma lista que mostrava famílias de todas as origens, famílias de todos os tipos de formação, de todos os níveis sociais. É uma lista que nos mostra que Deus usa famílias, que Deus está interessado em famílias unidas na obra e no seu serviço. Deus tem interesse por isso. Você, se olhar um pouquinho com mais de cuidado, você vai ver que tinha família de sacerdote, família de levita, família de cantor, família de porteiro, família de servos, né? Diferentes tipos de família, diferentes linhagens, pessoas nobres, pessoas da lei, magistrados, pessoas ricas e pessoas simples. Foram estas famílias que foram usadas para restabelecer o culto a Javé. Foram essas famílias que ajudaram na construção do projeto de Deus para Jerusalém. Irmãos, as Escrituras estão cheias dessa revelação de que Deus estabelece aliança com famílias. Se você olhar, lembrando, só para citar 2 exemplos, Noé e sua família. Deus fez aliança com Noé e sua família. Abraão e sua família, Deus fez aliança com Abraão, e lá em Gênesis você encontra a chancela da aliança, dizendo que de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, Deus dizendo para Abraão, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estabelece, gente, aliança com família. Nós precisamos nos atentar para isso, nós precisamos lutar pela unidade e pelo equilíbrio das nossas famílias. Eu não sei, parece que nunca houve um tempo tão difícil. O espírito dessa época tem atacado a família, em especial a família cristã, de uma forma explícita, de uma forma exagerada, tem procurado desconstruir a proposta de família que Deus estabeleceu, com a desculpa de uma nova configuração mais inclusiva. Nós precisamos lutar pela unidade da nossa família. Não se enganem, o inimigo das nossas almas quer plantar, quer solapar a nossa família, as famílias em geral. Ele vai suplantar a família com estratégias para que ela desmorone na sua estrutura. Irmãos, o inimigo quer ver nossas famílias desfaceladas, mas nós precisamos estar alertas, nós precisamos observar nossas agendas, nós precisamos priorizar o tempo em família, nós precisamos priorizar sentar ao redor da mesa para ter refeições em conjunto, nós precisamos priorizar o tempo para jogar a conversa fora, para rir das coisas da vida, para contar causo, até mesmo para chorar junto. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Só que a agenda de hoje nos afasta disso. E vai deixando a gente meio que adormecido com relação a essa questão. Quando você vê, é tarde demais. Quando você vê, você vai falar, qual foi a última vez que eu jantei com a minha família junto? Claro, aqueles que moram na mesma casa, que é mais fácil. Se a família já cresceu, já multiplicou, é mais complicado. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Deus usa famílias e quer que as nossas famílias estejam unidas na obra.
Não desista de orar por sua família. Não desista. Insista. Ore. Consagre. A igreja da Gávea é uma igreja de famílias. Juntos, nós somos uma única família, chamada Grande Família da Fé. Nós vivemos isso há 2 semanas atrás, nesse retiro da família, que foi maravilhoso. Ainda que você sinta por um momento que você está só aqui, não esqueça de orar por sua família para que ela esteja aqui. Não se esqueça que nós somos família com você, nós somos uma única família. Meus irmãos, Deus usa as famílias com quem Ele fez aliança. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Quando construímos esse templo, foi feito um mutirão de famílias. A igreja foi dividida em tribos. Quando construiu-se a casa à frente, foi feito um mutirão de famílias. A igreja se dividiu em tribos. Deus usa as famílias. E a terceira e última lição que eu queria tirar do texto é que Deus usa os recursos financeiros das famílias para realizar os seus propósitos. Se você olhar o verso 70 a 72, você vê que o governador, as famílias, verso 71, diz lá, alguns mais das cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. A gente tem que converter isso em dinheiro que a gente consiga entender. O darico, na verdade, é a dracma, né? Aquela moeda dracma que o Novo Testamento fala, e ele é como se fosse equivalente, um darico, uma dracma, é como se fosse equivalente hoje a mais ou menos uns 20 reais. Esse esforço que aconteceu quase 100 anos depois, para fazer as últimas modificações e ajustes no templo, foi um esforço que levantou 41.000 daricos, 820 mil reais. 820 mil reais não hoje, 820 mil reais há 2.500 anos atrás. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Os arráteis, ou minas, representavam meio quilo de prata. O que aquelas famílias doaram, sabe o que representava, irmãos? 2 toneladas de prata. 2 toneladas de prata. Nós precisamos lembrar que Deus usa os recursos da família para a obra dele. Que Deus usa o seu e o meu recurso. E esse templo, que havia sido reconstruído em 12 de março de 515 a.C., há uma data, 12 de março de 515 a.C., quase 100 anos depois, recebeu um afluxo de recursos financeiros para se finalizar aquela obra e ela ficar conforme Deus queria. Nós precisamos entender, queridos, que o que nós temos não nos pertence. Tudo que você e eu levantamos de recursos não nos pertence porque não vai estar conosco para sempre. Nós somos mordomos disso. Nós somos administradores desses recursos que Deus nos dá e dá diferente para cada família, na proporção que aprove a Ele dar. Tudo que nós temos deve ser para o serviço e para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Porque no momento em que a gente entende isso, a gente muda a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro deixa de ser senhor e passa a ser servo. Hoje vivemos uma sociedade onde o dinheiro é senhor. Mas no momento em que eu entendo que tudo aquilo que Deus me concede de recurso, tudo, está a serviço e é para a glória dEle, eu passo a me relacionar com o dinheiro, onde eu sou o senhor do dinheiro, e o dinheiro é meu escravo para fazer aquilo que Deus quiser fazer através da minha vida e da minha família. E nós precisamos entender isso. O profeta Ageu, que viveu na época da reconstrução do templo, naquela faixa lá dos 515 a.C., Ageu escreve lá no seu livro, no capítulo 2, algo a respeito da relação de Deus
com o dinheiro. E diz lá, Deus dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus usa o ouro e a prata, seu e meu, para fazer a obra dele. Nós precisamos entender isso. Deus usa a família e seus recursos para realizar a obra dele aqui na terra. Quando saímos daqui hoje, daqui a alguns minutos, o que eu queria que você lembrasse, sempre no seu coração, é que Deus escreve, ou melhor, Deus escreveu a história, mas nós a executamos. Nós somos agentes da providência divina, cooperadores com Deus. E Ele usa as nossas famílias e os nossos recursos para efetuar os seus propósitos soberanos. Amém? Vamos curvar a fronte e vamos orar. Deus, a Ti toda glória, louvor e honra. Nós Te agradecemos pelo ensinamento da Tua palavra, que ela possa produzir em nós fruto e transformar o nosso dia a dia. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.